Como ser uma pessoa constante? Como conquistar a resistência de permanecer focado naquilo que nos gera resultado. E para muitos de nós cristãos, ainda é desafiador assim. A nossa constância, nem sempre a gente tem o entendimento do para que está fazendo aquilo. A gente só tem a convicção de que aquilo nos gera a transformação. Então, baseado na história do casamento de Isaac, eu quero mergulhar com você um pouquinho esse entendimento, tanto nas questões humanas da ciência, como nas questões espirituais, para você se tornar de vez uma pessoa resistente, persistente, resiliente e não deixar mais aquilo que são presentes para você, aquilo que é a sua transição de fase, de passar desse nível que você está, desse deserto, e viver a promessa e aquilo que está escrito, está pronto, desde antes da fundação do mundo para você. Então a nossa história começa quando Abraão, que tem o seu filho da promessa, Isaac, e ele vê a necessidade já do seu filho casar. E então ele pede, essa história está em Gênesis 24, ele pede um dos seus servos para ir a uma cidade onde tinha a sua origem de família, porque ele queria que o seu filho casasse com alguém que não saísse da descendência, né, familiar dele. Então ele ia nesta cidade onde tinha os seus parentes e escolher dentre algumas mulheres deste lugar a esposa de Isaac. Olha a responsabilidade. E tudo isso eu estou te falando para você entender o que é ser persistente, como não desviar para você parar antes de receber a sua promessa. Então, quando o seu servo vai àquela cidade, primeiro que eu entendo que Abraão tem muita confiança que ele tem um amigo, ele tem um servo, uma pessoa que atende às necessidades dele, que tem um coração voltado a ser obediente, que sabe qual é o gosto desse filho Isaac e desse pai Abraão, e entende perfeitamente a visão, a missão que esta família precisa continuar. Então ele sabe que ele precisa acertar nessa escolha, é uma responsabilidade muito grande, porque ele pede ele para ir e escolher uma mulher para o seu filho. Então esse servo sai em direção a esta cidade diante de um juramento que fez ao seu senhor, que iria então trazer esta mulher. E inclusive no contexto ele fala que ele questiona o Senhor, mas e se ela não quiser vir? Aí ele estaria livre, mas ele não poderia levar o filho para escolher a esposa. Era o servo dele que ia fazer isso. Então olha a responsabilidade que esse servo tinha que ter e a confiança também que Abraão tinha nesse servo. Então ele muito obediente, sabendo dos princípios que carregavam os seus senhores, ele faz orações a Deus e pede para o Senhor dar direção para ele como ele deveria se comportar quando encontrasse alguém. Então, aqui já vai nos ensinando que para ser constante, muitas vezes eu não vou entender o final da história, eu só preciso começar a viver a minha história, ser obediente a quem eu tenho como mentor, a quem eu tenho como líder, a quem eu tenho como referência. E essas pessoas, elas estão sendo instruídas por Deus para nos trazer uma crença, uma experiência, uma mentalidade diferente para através disso nós sermos abençoados. Então, quando ele chega na cidade onde tem os parentes, né, de Abraão, e ele tem que escolher esta mulher, ele chega a um lugar. E como ele está com 10 camelos, e nesses camelos tem muitas coisas, riquezas, joias, ouros, né? Conta na história que ele leva muitas coisas, ele para saciar, né, a sede dele, e ele está ali no posto e faz aquela oração ao Senhor para Deus dar a direção para ele, e ele fala que a primeira mulher que chegar, essa será a mulher que ele irá, né, fazer todas as experiências. Vamos pensar que desce água para ele, então seria a mulher que ele entendeu que o Senhor Deus tinha então preparado para o Isaac. E quando ele está ali naquele poço, chega então Rebeca. Rebeca há um costume já
comum do dia a dia dela de ir naquele posto pegar água. E segundo as histórias, aprofundando mais sobre a Rebeca neste poço, ela está com um cântaro que tem em média 15 litros, que ele consegue pegar seus 15 litros, e ele pede a água. E Rebeca dá então água para ele beber. E nesse tempo, Rebeca se prontifica também dar água pros camelos dele beber. E assim, segundo os estudos, um camelo, ele precisa de, em média, 100 litros de água para ele se manter no deserto, né, com uma quantidade grande aí de não ter a necessidade de tomar água. Então, quando ele vai se saciar, é a média de 100 litros. Agora você imagina um cântaro, um balde, um recipiente, onde 15 litros cada vez que ela mergulha lá no poço e tira. Não sei se era na corda, como que era esse poço, eu sei que era a cada 15 litros ela iria saciar 10 camelos. E esses 10 camelos, cada um, precisaria de 100 litros para saciar. E assim ela fez. Então imagina a Rebeca agora, que nem sabia o que estava acontecendo, só um homem pede água e ela dá de beber e oferece aos seus camelos e também faz toda a entrega sem reclamar, sem murmurar. Eu acredito que na minha mente agora eu fico imaginando essa cena, ela cantando, se alegrando, porque era algo comum que na época era a prática das mulheres pegarem água no posto e levar para casa. Então ela estava ali fazendo algo que era muito do dia a dia dela. Mas de fato aquilo era uma resposta para alguém que estava em um propósito de escolher alguém que seria colocado junto com outra pessoa, que iria mudar uma geração, que era a promessa, o filho da promessa, que é Isaac. Então, fazendo umas contas aqui, ela baixou e levantou esse balde aí com 15 litros mais de 50 vezes. Depois vocês fazem as contas. Então, imagina quantos movimentos repetidos para o mesmo propósito ela teve que fazer, sem saber quem era o homem e aquilo, o que ia trazer de benefício. Mas, quando ela completa a sua tarefa, o servo que está ali e tem um compromisso dos céus e está abençoado pelo seu senhor da terra, né, que era o Abraão, e estava com um comando de fazer, né, cumprir ali uma mensagem. Ele nesse momento fala: eu quero ir na sua casa, na sua família. E quando ele dá joias para ela naquele momento, e ela, né, chega toda cheia de joias lá e ela conta a história para a família também recebe joias porque ele foi com muitos presentes. E assim ele identifica que é aquela Rebeca, que inclusive é prima de Isaac, né, agora é sua esposa, e ele leva ela, né, tem todo um contexto, mas assim, ele leva ela para eles se casarem. Então Isaac e Rebeca se casam. Concluindo, né, esse vídeo, para eu e você sermos persistentes, nós não vamos entender durante o processo aonde aquilo vai nos levar. Só que nós precisamos ter claro o que eu quero, onde e como eu quero estar. As pessoas tendem a desistir e não ser constante porque começa como se não tivesse consciência para onde estão indo. Desejo, vou te falar bem a verdade, é igual paixão, vai passar. Eu desejo ter uma casa. Eu sei que isso é comum, mas eu preciso me ver dentro de uma casa, fazendo o quê? Contribuindo com o quê? Essa experiência, inclusive, é muito pessoal minha, que quando eu sonhei ter minha casa própria, eu, além de desejar, eu me via fazendo, saindo do consultório físico, na época eu era psicóloga clínica, e atendendo na minha casa no conforto. Eu me via fazendo lives, usando roupas da parte de baixo que não me via simples e a parte de cima bacana. Eu me via dando aula das minhas mentorias, só com a blusa bacana, de chinela, bem simples, sem me preocupar de estar pegando trânsito, né? Enfim, todo esse desgaste que tem quando você não está no conforto do lar. Então, eu me vi fazendo muitas ações depois da minha conquista. E para você ser constante, te veja aonde você quer, que este desejo já te despertou. Não só deseje, veja.
E aí o segundo ponto para você ser constante, se compromete com algo servindo alguém. Mesmo que você ainda não tenha toda a estrutura que você queira, mas quando você se compromete com alguém de caminhar com ela, algo que ela precisa, que você precisa, mas você agora já teve coragem de começar, isso vai te impulsionar a ser constante. Quando você quer ser constante, a última coisa que você pode fazer é ficar sozinha, é não ter um compromisso com outras pessoas, ter esse compromisso só com você. Infelizmente, nós seres humanos fazemos muitas coisas porque alguém pode falar algo, porque alguém está esperando algo de mim. É muito comum. Depois que a sua mente pegar um treino, você não vai precisar mais disso. Mas agora, no começo, para você ser essa pessoa constante, para você viver de milagre, para você ser assim como Rebeca, abençoada e saber que tudo vai ter um propósito, você precisa começar a fazer do jeito que você está agora. Simples, faça com uma direção, não caminhe sozinha. Ninguém vai ser constante pelo instinto, porque nosso instinto é dormir, é comer, é correr, fugir. Então, eu concluo te fazendo, inclusive, um convite. Nós temos uma comunidade de mulheres escolhidas por Deus, onde semanalmente a gente estuda a palavra, tem um grupo onde a gente conversa. No meu link, na biografia do Instagram, você consegue participar. Este movimento é para direcionar, conduzir, impulsionar mulheres que querem ter uma vida, assim como Rebeca, que muda uma geração junto com um filho que era da promessa, porque foi constante, obediente e persistente. Ela poderia muito bem falar, para que eu vou servir um moço que eu não conheço? Talvez você fale, como que eu vou começar a servir alguém e o que eu vou ganhar servindo alguém agora? Isso vai te gerar persistência, isso vai chamar a atenção do Senhor, isso vai demonstrar para o Senhor obediência, isso vai quebrantar o seu coração na humildade, isso vai te amadurecer para o seu alvo, isso vai te clarificar na sua mensagem, isso vai te dar autoridade no seu posicionamento, tudo pelo servir. Concluo assim, para você ser essa mulher, para você ser esse homem, para você ser essa criança, esse ser constante, resiliente nas dores, resiliente nos conflitos, estejam servindo, estejam com pessoas, esteja recebendo instrução, direção de quem você vê que tem os resultados que você quer alcançar. Deixa esse ego, deixa esse orgulho, baixa essa guarda, aceita sentar para aprender, porque é um dos princípios milenares que nós precisamos seguir, é a disciplina. Sem correção, sem disciplina, sem alinhamento, sem direcionamento, você tem a grande possibilidade de não acertar esse caminho sozinha por não ter a confiança no seu coração. Assim como Abraão teve confiança em um servo para escolher a mulher que mudaria a geração junto com o filho que é a promessa de mudar uma geração, você precisa ter esse coração. Porque tem muitas pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho, irá colocar, que se você não confiar, que tem direção, tem alinhamento para você, tem algo que vai te mover para um propósito, você vai receber as respostas e você não vai entender. Então comece a ser persistente naquilo que você sente que o que alguém hoje está te conduzindo faz sentido e sabe aonde você vai chegar, persistindo com aquelas ações. Mesmo que você não saiba, mas faça porque agora você entendeu que ter alguém te direcionando, você aceitar ser obediente e sendo constante, no final você tem a vitória. Amém? Eu me chamo Gisele Moura, já se inscreve nesse canal, meu objetivo aqui é falar de Jesus, é falar das emoções, é falar de você, é se autoconhecer para você viver experiências extraordinárias, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.